Pessoal, vamos dar início à aula 3. A partir de agora nós vamos fazer cálculos, nós vamos praticar para colocar em tona se tudo que nós vimos realmente foi absorvido. Olha, galerinha, antes de começar, é importante lembrar as fórmulas, das três razões principais. Uma dica que eu dou a vocês é fazer a regrinha do coca, ip, ip. Como assim? Você coloca seno igual tracinho, cosseno igual tracinho e tangente igual tracinho. Agora você vai começar a fazer coca, 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 coca e coca. E agora ip, 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 ip. E assim a gente já determinou as fórmulas. A do seno é cateto oposto sobre hipotenusa, do cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e da tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, coca, coca. Ip, ip. Beleza? Agora nós vamos realmente, de fato, praticar aqui algumas questões, beleza? Vejamos agora o exemplo 1. Coloque em pausa se for necessário, sempre que mostrar a foto das questões. Pois bem, pessoal, vamos responder agora essa questão. Para sabermos qual fórmula dessas três nós vamos usar, nós temos que entender o nome de cada lado desse triângulo, para ver em qual fórmula encaixa essa situação. Vejamos. Nós temos que descobrir, de acordo com essa questão, o comprimento da escada, ou seja, daqui até lá em cima. Percebam que o degrau aqui, os degraus, eles estão opostos ao ângulo reto de 90 graus e é o lado maior do triângulo retângulo, logo ele é a hipotenusa. Como nós queremos descobrir justamente a hipotenusa, que é a escada, aqui eu coloco x, certo? Ô professor, e esse outro lado que a gente sabe a medida? Ele é o quê? É cateto oposto ou adjacente? O ângulo de destaque não está lá em cima, então esse cateto não está longe dele, que está lá embaixo, então esse daqui é cateto oposto. Qual é a fórmula que envolve cateto oposto e hipotenusa? Pode olhar as três, pessoal, é a fórmula do seno. Então nós vamos resolver da seguinte maneira. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30 nós vamos trocar por quanto, pessoal? É só olhar aqui, 1 sobre 2, ou meio. Igual ao cateto oposto, que é 3. E a hipotenusa, que é o que eu quero descobrir, que é a escada, é x. Nós vamos fazer aqui multiplicação cruzada, né? Sempre que tivermos duas frações com uma igualdade entre elas, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Então, x vezes 1 é x e 2 vezes 3 é 6. Logo, o comprimento desse degrau, ou da escada, mais corretamente falando, desses degraus, será de 6 metros. E agora nós vamos ver a situação número 2. Pessoal, essa questão 2 aí do exemplo, já informa que um avião decolou formando um ângulo de 40 graus com o solo, e que essa decolagem dele, esse percurso dele em linha reta, foi de 8.000 metros. Essa situação está representada aqui nesse triângulo, e nós sabemos que aqui não foi o percurso do avião, então foi de 8.000 metros, certo? Mas o que nós queremos saber é que, nesse momento que o avião está aqui, qual é a altura dele? A altura sempre é medida na vertical, então aqui nós podemos imaginar a altura, certo? Então vamos lá, que fórmula eu vou usar? De novo, vamos olhar o nome desses lados que vão ser importantes. Vejamos, aqui tem um ângulo de 90, que é o ângulo reto. Opa, quem está ao contrário dele não é o maior lado do triângulo retângulo, então isso aqui, que é o percurso que o avião fez, é a hipotenusa, certo? E a altura, que é o que eu quero descobrir, vai ser o quê? Cateto oposto ou adjacente? Vejam. O ângulo em destaque está aqui. Qual cateto está mais próximo dele? Esse cateto ou o da altura? Obviamente que está mais longe é o da altura. Se ele está mais longe, vai ser cateto oposto. De novo, qual é a fórmula que envolve cateto oposto e hipotenusa? Pode ser só o seno. Então vamos resolver. Seno de 40 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 40, aqui na informação está dizendo que é 0,64. Cateto oposto eu não sei, então eu coloco x e a hipotenusa
é 8.000. Então agora nós vamos multiplicar, né, pessoal? Aqui é fazer meio pelos extremos. Ó. Aqui é 1 quando não aparece nada. X vezes 1 é x. Agora vamos multiplicar 8.000 vezes 0,64. Tá fácil, porque tem muitos zeros. 4 vezes esses 3 zeros, repete os 3 zeros. E 4 vezes 8 dá 32. Repete 3 zeros seguidos. E 6 vezes 8 dá 48. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, 4 zeros, já que tinha 4 números em cima. Agora é só somar. 0, 0, 0. 2 mais 0 é 2. 8 mais 3 é 11. Sobe 1. E 4 mais 1 é 5. Percebam. Tinha dois números após a vírgula. Então, coloca-se uma vírgula invisível no final. E como tinha dois números depois da vírgula, vai voltar duas casas. Se tivessem três números depois da vírgula, voltaria 3 e assim sucessivamente. Voltei uma, voltei duas. Corto o penúltimo e o último zero. Só sobrou 5.120 metros. E assim a gente chegou à resposta do exemplo 2, ok? Vamos ver agora, pessoal, o exemplo 3, certo? Pronto, pessoal. Essa questão agora 3 é da Fundação Carlos Chagas. Vejamos. O que se quer descobrir aqui é também o tamanho dessa escada, né? E nós vamos ter que entender quais são os lados que nós já conhecemos para saber que fórmula usar. Vamos lá. Como o degrau ou a escada está oposto ao ângulo de 90 e é o lado maior do triângulo, ele vai ser a hipotenusa. E como é ele que queremos encontrar, podemos colocar logo x, certo? Agora vejam, o ângulo em destaque está aqui em cima, certo? Então esse cateto não está mais perto do que longe. Então como esse cateto que eu conheço está próximo do ângulo em destaque, ele vai ser o cateto adjacente, certo? Então qual é a fórmula que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É a do seno? Não. É a do cosseno? Sim. Então nós vamos fazer cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. Nos dados informam que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então eu vou trocar cosseno de 60 por 1 sobre 2. Cateto adjacente eu sei que é a altura, 4. E a hipotenusa é o que eu quero descobrir, que a escada é x. Igualdade no número de frações, você faz multiplicação cruzada. X vezes 1 é x e 4 vezes 2 é 8. Ou seja, o comprimento aqui da escada é de 8 metros. Agora no próximo vídeo nós vamos ver as questões 4, 5 e 6.